Flávio Bolsonaro mal chegou e já derreteu. Anunciado pelo pai como presidenciável, agora ele fala em recuar. Quem será o verdadeiro herdeiro do bolsonarismo? Vamos refletir aqui com o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Balão de ensaio mais rápido que eu já vi. Pois é, né, Sofia? A gente viu essa notícia na sexta-feira e eu falei pra vocês, espera a pesquisa. Não durou um Datafolha, gente. Um Datafolhazinho, o Flávio já refugou. A gente vai começar esse corte aqui mostrando o próprio Flávio Bolsonaro falando e com o Eduardo comentando, desistir não é uma opção, para trás nem para tomar impulso, somente para frente. O que diz o Flavinho? Eu sabia que Deus já ia agir, mas não tão rápido, converter a imprensa. Então, bem-vindos todos aí, estou à disposição para que vocês quiserem perguntar e saber. Começou o roteiro pré-campanha, senhor? Não, começou a pré-campanha na igreja, né? A gente toma essa decisão no momento em que o presidente Bolsonaro se sentiu mais confortável de me pedir que anunciasse. E a decisão dele não foi só na terça-feira, a gente já vinha conversando há bastante tempo, ele já tinha me falado algumas vezes perguntando se eu toparia colocar o meu nome para disputar, porque a gente sabe das dificuldades. Eu sempre disse para ele que estava na mão de Deus e ele sentiu por bem que eu fizesse após a reunião com ele, após conversar com algumas pessoas, e assim foi feito na semana passada. E agora é trazer as pessoas certas para o nosso lado, começar a colocar no papel aquilo que a gente pretende de caminho para o Brasil, porque é disso que se trata essa eleição agora. As pessoas, vocês inclusive, que também são eleitores, não vão votar só numa pessoa. Vocês não vão escolher uma pessoa para ser o presidente do Brasil. Vocês vão escolher um caminho, que é o caminho que o Brasil vai seguir nos próximos 4 anos. Eu acho que a grande maioria está de acordo que não dá para continuar nesse rumo de tragédia anunciada com o atual governo. Sofia, foi o anúncio de candidatura mais flop, assim. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo... Eu até concordo com o Reinaldo Azevedo, não é um balão de ensaio, propriamente dito, porque a vontade do Jair era essa mesmo. Era que o Flávio, que o Carlos, que alguém da família carregasse a tocha. Mas não vai acontecer, porque não tem voto, entendeu, gente? Esse aqui é o lance. Eles têm voto para Senado, eles têm voto para deputado, eles têm voto para cargos no parlamento. O anúncio foi feito pelo Paulo Capelli, aquele blogueiro do Metrópolis, que é bastante ligado aos Bolsonaros. Bolsonaro diz que Flávio será o seu candidato à presidência da República. Jair Bolsonaro afirmou pela primeira vez que deseja lançar o filho Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral de 2026 contra o presidente Lula. O que diz a matéria completa do Metrópolis? Jair Bolsonaro afirmou que o senador Flávio Bolsonaro será o seu candidato à presidência da República nas eleições de 2026. A escolha de um integrante da família foi comunicada a interlocutores próximos nesta semana. É a primeira vez que o ex-presidente, que está preso na carceragem da Polícia Federal em Brasília, manifesta tal intenção. Bolsonaro avalia que o filho primogênito ganhará musculatura para a disputa a partir do momento em que se comportar como postulante ao Palácio do Planalto e fizer agendas pelo Brasil. Na avaliação do ex-mandatário, Flávio consolida unidade partidária e conta com um relevante palanque de governadores aliados como Tarcísio de Freitas, em São Paulo, e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Por conta disso, a previsão é que o senador comece a fazer mais viagens pelo país e assuma um protagonismo nos embates contra o presidente Lula. Mal assumiu esse protagonismo e o Flávio já começa a murchar. Sai a pesquisa Datafolha e mostra o seguinte cenário, Sofia. Levantamento indica, e é importante que tenha sido o Datafolha, tá, gente? Porque qualquer outra pesquisa, Sofia, na mão, isso é importante para as pessoas saberem, tá? O público do Meteoro. O PL, o PT, partidos grandes, eles encomendam pesquisas. E são pesquisas quali, que são com números menores. Quando sai o Datafolha geralmente ele tem a metodologia mais consolidada. Quando sai o Datafolha, Sofia, é quando os marqueteiros começam a fazer mudanças. Então, o primeiro Datafolha que sai já mostra que o Flávio não vai render tanto quanto parece. Levantamento indica desvantagem de até 15 pontos para o senador do PL em eventual segundo turno. Tarcísio e Ratinho são os mais competitivos, mas ainda atrás do presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria o senador Flávio Bolsonaro, do PL, por ampla margem
em um eventual segundo turno das eleições de 2026, segundo a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, dia 6, logo depois do anúncio. O petista aparece com 51% das intenções de voto, ante 36% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma diferença de 15 pontos percentuais. O resultado foi divulgado após Flávio ser anunciado pelo pai como potencial rival de Lula na disputa, mas a coleta de dados ocorreu antes do anúncio formal de Flávio, feito na sexta-feira. O Datafolha entrevistou 2.002 eleitores entre os dias 2 e 4 de dezembro, em 113 municípios, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na comparação com o levantamento anterior, de julho, Lula ampliou ligeiramente a vantagem sobre o senador. Na época, ele vencia por 48 a 37. O desempenho reforça a leitura de que um sobrenome Bolsonaro pesa negativamente nesse momento do ciclo eleitoral. Outros nomes de direita foram testados e aparecem mais próximos de Lula. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, perderia por 47% a 42%. Paranaense Ratinho Júnior registra 41% contra 47%. Por que o nome Bolsonaro se tornou muito arriscado, Sofia? Porque ele tá com uma rejeição hoje maior do que a do presidente Lula. Maior do que a do presidente Lula. E o Bolsonaro tá deixando de herança isso para os filhos. Então eles não sabem o que fazer com isso, gente. Eles querem ter controle na sucessão. E outra coisa, claramente, né, Sofia? Até por ser uma pesquisa de mercado, o mercado financeiro tá doido para tentar lançar o Tarcísio. Meu comentário ia nesse sentido. Para mim, mais do que a pesquisa, a reação do mercado pegou, né? Porque a gente viu a bolsa de valores despencar, o valor do dólar, do euro disparar. Isso deve ter sido assim um sinal de alerta lá no uma PL. sirene, né, pros caras. Uma sirene, exato. Do tipo, não façam isso. E assim, gente, eu sei, muita gente séria ainda tá falando que o Tarcísio vai sair candidato à reeleição. Eu acho muito pouco provável, Sofia, porque é o tamanho do mico disso aqui. Título na Veja. Flávio Bolsonaro admite desistir de candidatura. Eu tenho um preço para isso. O senador lança pré-campanha, admite negociação para desistir e tenta consolidar o apoio do Centrão no Centrão enquanto enfrenta a rejeição nas pesquisas. Em Brasília, após participar de um culto, o senador Flávio afirmou abertamente que pode não levar o projeto até o fim. E fez isso usando uma frase. Eu tenho uma frase que já repercutiu no tabuleiro político. Eu tenho um preço. Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, eu tenho um preço para isso, eu vou negociar, eu tenho um preço para não ir até o fim, declarou, cercado por apoiadores e assessores. Questionado sobre esse preço, teria relação direta com a votação da anistia aos envolvidos dos atos de 8 de janeiro, Flávio reagiu com ironia, tá quente, respondeu sem estender o assunto, disse que ia falar do assunto é esse. E é isso. Qual é a condição dele não sair candidato, Sofia? O Bolsonaro ser anistiado. Mas tem a outra condição, que para eles terem competitividade, eles precisam do apoio do Centrão. E o Flávio não tem isso. O Flávio pode ser uma ponte da família Bolsonaro, mas ele como candidato, ele não é dos votos, gente. Ele não é dos votos. E já tá circulando nas colunas de opinião, tá, Sofia? Lá na Mônica Bergamo. Bolsonaro humilha Tarcísio ao lançar Flávio presidente, dizem líderes, governador silencia. Desde que a candidatura do senador foi lançada, ele não se manifestou sobre ela. Dirigentes partidários afirmam que a atitude demonstra que o paulista não tem comando sobre do próprio destino e da política em suas mãos. Os caras estão encarando, porque de fato o Tarcísio já está em Brasília articulando PL anticrime. Ele tá fazendo todo o jogo para agradar o mercado e os setores reacionários, Sofia. Aí vai o Bolsonaro e joga água no chopp dele. Porque é o que eles fazem melhor. E, cara, quanto mais eles brigarem entre eles, quanto mais tiverem em definição, quanto mais for essa doideira, é isso, gente. São ótimas notícias.
Pois é, a gente tá vendo o bolsonarismo, parece que agora eles estão competindo entre eles ali no clã, quem que mais prejudica a direita, né? Porque a gente teve o Eduardo com aquela pataquada lá nos Estados Unidos, daí agora a gente tá vendo a Michelle com as maluquices que ela tá fazendo, primeiro em Santa Catarina, depois em Brasília, agora no Ceará. Agora a gente vê a dupla Jair e Flávio aprontando mais uma, né? A gente tem que esperar aí agora ver o Carlos e o Carlos e o Jair Renan, ver qual vai ser a deles para prejudicar mais a direita, porque o bolsonarismo ele tá se autodestruindo e nessa autodestruição ele tá levando a direita junto. Isso é incrível. Perfeito. E tudo isso dentro de uma situação na qual, para o Jair, o melhor. Ele tá ferrado, porque para ele, para a direita atualmente, o melhor é que ele fique quieto dentro da cadeia. A verdade é essa. O Jair ele é útil preso. E daí você vê os aliados preferem ele preso. A família prefere ele preso. Vamos ser sinceros. Aqui a Michelle e o Eduardo não estão nem aí se ele continuar preso. E quando você vai, não, os seguidores. Os caminhoneiros foi feito um balão de ensaio aí de que, não, vai ter uma greve. Os caminhoneiros, greve? A gente? A gente não. Não, então vamos fazer manifestação em Brasília, 130 pessoas. Tipo... Cara. É isso, acabou o bolsonarismo. Exatamente. É isso, Sophie. Beleza, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos, Sofia Labanca. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.